Fala, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um vídeo do nosso canal, que bom revê-los. E hoje nós temos um assunto interessante. Vamos falar do ano de 2004, o ano mais maluco da história do futebol. O ano dos campeões improváveis. Solta a vinheta. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos falar do ano de 2004, né? Que foi pertinho, né? Um passado recente. E falar dos times que foram campeões improváveis. Algumas pessoas vão falar que foi zebra, né? Outros vão falar que tinha um time bom, né? Que foi uma boa campanha. Mas vamos lá, né? Para a gente não enrolar tanto. Então, primeiro eu vou falar sobre o São Caetano. O São Caetano, que foi campeão paulista de 2004, até então dirigido pelo técnico Muricy Ramalho. E o São Caetano estava naquela fase, né, nos tempos áureos, né, os tempos aí de bons resultados. O São Caetano que surpreendeu o Brasil, sendo vice-campeão da Copa João Avelange, né, que foi o Campeonato Brasileiro de 2000. Repetiu o feito, foi vice-campeão brasileiro em 2001, perdeu a final para o Atlético Paranaense com gol do Alex Mineiro, né, no estádio Anacleto Campanella. E logo depois, no ano seguinte, em 2002, o São Caetano foi vice-campeão da Libertadores, perdendo para o Olímpia nos pênaltis. E o São Caetano, ele mesmo assim, continuou fazendo boas campanhas e não desistiu, né, das conquistas. Então, em 2004, o São Caetano conquistou um título inédito, né, foi o campeão paulista. E aí quebrou um tabu das equipes do interior, que não venciam o Campeonato Paulista desde 90, com o Bragantino, né, que venceu a final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Outra grande surpresa foi na Copa do Brasil, né, do mesmo ano, que foi a conquista do Santo André. O Santo André venceu o Flamengo em pleno Maracanã pelo placar de 2-0. E o que chama a atenção é que o time do Flamengo era de um favoritismo extremo. Então tinha jogadores medalhões, jogadores muito rodados. Você tinha, por exemplo, o goleiro Júlio César, goleiro de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Tinha Fabiano Heller. Tinha jogadores importantes, o caso do Artisson, do Felipe também. E o Santo André surpreendeu o Flamengo em pleno Maracanã, com vários torcedores rubro-negros ficaram ali estarrecidos, uma frustração total com aquele resultado do Santo André, surpreendentemente, né? E aí vamos para as conquistas internacionais, né? E vamos para o Cienciano. O Cienciano, que poucas pessoas ainda têm o conhecimento em relação ao time do Cienciano, mas o Cienciano é um time do futebol peruano, e o Peru, até o ano de 2004, não conquistou sequer um título de expressão, né? Um título que saiu ali das fronteiras do Peru. E o Cienciano fez isso. O Cienciano derrotou na final nada mais nada menos do que o superpoderoso River Plate. E o jogo de ida, né, foi em Buenos Aires. O Cienciano, de uma forma bastante heróica, terminou o jogo em 3-3. No jogo da volta no Peru, o Cienciano, com um jogador a menos, segurou o jogo, né, pelo placar de 1-0 e conquistou o título inédito da Copa Sul-Americana, né? Um título inédito para o futebol sul-americano. E quer mais? Vamos para a Libertadores de 2004. A Libertadores de 2004 que teve como campeão o Once Caldas. Então, para vocês terem uma ideia, o Once Caldas, ele não tinha tradição nem mesmo no futebol colombiano, né? Quanto menos no futebol sul-americano. E o Once Caldas, de quebra, foi à final contra outro time gigante do futebol sul-americano,
que é o Boca Juniors que tinha jogadores como Tevez, que um ano depois, em 2005, foi para o Corinthians, e o Once Caldas surpreendeu a equipe do Boca Juniors, conquistando aí um título inédito, não é? Já o futebol colombiano já havia conquistado uma Libertadores pelo Atlético Nacional em 89, e o Once Caldas repetiu esse feito. E além disso, por pouco, né, poucos meses depois, quase que o Once Caldas não conseguiu ser campeão do mundo, né? Isso porque, pelo fato de ser campeão da Libertadores, o Once Caldas foi para a decisão do Mundial Interclubes, que na época ainda era sobre o formato de Copa Toyota, mas foi derrotado nos pênaltis por 8-7 para a equipe do Porto. E por falar no Porto, vamos para outro resultado improvável, que foi a Champions League de 2004, né? O Porto conquistou o segundo título da Champions League. O primeiro foi em 87, derrotando o Peñarol. E em 2004 repetiu o feito. E a final também foi bastante icônica, né? Uma final bem improvável. O Porto foi campeão em cima do Mônaco, o time francês do Mônaco, né? E o curioso é que tinha jogadores assim interessantes, né? O Carlos Alberto, que se transformou no segundo jogador mais jovem a marcar na final de Champions League, né? E também esse título do Porto ajudou a projetar ainda mais o até então técnico do Porto, José Mourinho, né? Que se tornou aí um nome internacional, né? Um nome mundialmente famoso. E para a gente dar continuidade aí à lista dos campeões improváveis, eu vou citar aí que, na minha opinião, foi a maior zebra de 2004, que foi a conquista da Grécia da Eurocopa, né? E a Grécia, ela foi para a final contra Portugal, venceu Portugal por 1-0, já havia vencido Portugal no primeiro jogo da primeira fase, e a Grécia passou, né, por algumas seleções tradicionalmente conhecidas, né, por gigantes. A Grécia passou pela Espanha, passou pela França e passou pela República Tcheca até chegar à final contra Portugal. E a Grécia era um time de resultados minúsculos no futebol mundial. Só havia participado até então de uma Copa do Mundo, que foi em 94. Saiu da Copa do Mundo em 94 na primeira fase, sem ter feito sequer um gol. E parece que esse resultado, essa conquista da Grécia em 2004, alavancou, né? Deu uma moral a mais para a seleção grega, que ainda participou dos mundiais de 2010 e de 2014. Certo, pessoal? E vocês, tem outros campeões improváveis? Tem outra zebra para listar aqui no canal? Então, deixa o seu comentário aí abaixo, o seu like, e vamos para o próximo vídeo. Um abraço!